Oi, gente. Hoje vamos ver a parte de cinética química, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Nós estamos fazendo uma revisão bem completa, já entramos no 20º vídeo. Não esquece de botar o seu like, seu curtir, porque nós temos a meta de 100 curtidas para o próximo vídeo. Mas é nesse momento que o Enem está se aproximando que a gente tem que conversar um pouco e dar uma parada e com certeza acreditar em si mesmo. Lembrem de uma coisa, eu acredito em vocês. Acreditando em si, tendo confiança, com certeza a gente faz uma prova melhor. E se você está precisando de uma mão, eu estou te estendendo aqui a minha mão, segurando na sua, para que a gente possa ir até a prova do Enem tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos ver isso? Não esqueçam que cinética, o Enem ama catalisador, então eu vou me focar em catalisador, vou mostrar várias possibilidades, questões, e vocês vão sair daqui, ó, tranquilaço, que é o nosso objetivo. Vamos, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! A primeira coisa, e já aparece aqui na nossa lousa, super importante, é o que é um catalisador. Catalisador é uma substância que é adicionada a uma reação com a finalidade. A finalidade do catalisador é aumentar a velocidade. Agora, gente, por favor, prestem atenção. Uma coisa é o que eu quero fazer. Eu quero aumentar a velocidade. Mas como eu consigo fazer isso? O catalisador ele aumenta a velocidade? Sim, mas tem várias outras coisas que aumentam a velocidade. Temperatura, superfície de contato, pressão. Agora, o catalisador ele aumenta de uma maneira específica. O que ele faz é baixar a energia de ativação. E eu sempre gosto de dizer que tem uma maneira bonita de falar isso. O catalisador ele propicia, ele fornece um caminho alternativo e nesse caminho eu vou precisar de uma menor energia de ativação. Se eu preciso de uma menor energia de ativação, a reação ela vai se processar mais rápido, porque quanto menor for a energia de ativação, maior é a velocidade de uma reação. Então, reações que são muito rápidas, vocês já sabem, são aquelas reações que têm uma baixa energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade da reação. E o que o catalisador faz é isso. Então, gente, a primeira coisa é não confundir. Qual é meu objetivo? Aumentar a velocidade. Como é que eu consigo? Baixando a energia de ativação. Agora, que características o catalisador tem que fazem eu reconhecer que aquilo é o catalisador da reação? Primeira, o catalisador ele é usado, eu gosto muito de dizer isso, porque se o catalisador não é usado, claro que ele é usado. Se o catalisador não fosse usado, ele não ia ser colocado no processo. Ele é usado, mas ele não é consumido. Isso quer dizer que do jeito que ele entra, ele sai. Se do jeito que ele entra, ele sai, eu posso reaproveitar e usá-lo novamente. Então é uma coisa que eu posso usar continuamente. Michel, ele não acaba nunca. Vai ter um momento que ele vai ficar envenenado. Envenenado é quando ele perde a sua atuação por causa de alguma substância que o inutilizou. Então um veneno é uma substância que destrói um catalisador e com o tempo isso acaba acontecendo. Mas se não houvesse esse envenenamento, o catalisador ele continuaria fazendo aquele processo eternamente. Uma coisa bacana, catalisador ele não modifica o ΔH. A gente vai já ver no gráfico, porque isso a gente vê muito mais fácil. ΔH é a diferença entre o produto e o reagente. O catalisador ele mexe com o complexo ativado, que é com o intermediário. Ele nem muda a energia do reagente nem do produto. Poxa, se ele não muda o reagente e se ele não muda o produto, ele não pode mudar o ΔH. O que ele faz é baixar a energia do complexo ativado. Ele diminui a energia de ativação. E por último, gente, aquilo que você vai repetir 1000 vezes aí. O catalisador, ele não modifica o rendimento. Michel, o que é isso? Gente, quando eu coloco um catalisador, a quantidade que eu vou conseguir produzir nem é mais nem é menos, é a mesma. Se aquela reação ela ia produzir 30 quilos, na hora que eu colocar o catalisador, vai produzir 30 quilos, só que num tempo menor.
Então a função do catalisador não é produzir mais substância, é produzir a mesma quantidade, só que num tempo menor. Se eu diminuo o tempo para produzir a mesma quantidade, eu vou acabar ganhando produtividade, eu vou acabar conseguindo vender aquele meu produto com a velocidade maior e recuperar aquilo que eu gastei para produzir. Então, por isso que na indústria os catalisadores são tão úteis e tão importantes. E, em alguns casos, os catalisadores são essenciais porque tem reações que seriam tão lentas que não iriam acontecer. E elas passam a acontecer apenas se eu puser um catalisador, porque justamente ele torna viável, ele faz com que a velocidade ela seja, no mínimo, uma velocidade interessante. Então, como catalisador, ele é importante, você já entendeu. Agora eu quero que vocês relembrem, viajem aqui comigo, que vocês entrem aqui na aula. Olhem para essa reação. A primeira substância que vocês estão vendo, A, é o reagente. Depois eu tenho o produto. Vocês percebem que para eu sair do reagente e chegar no produto, a energia, que é o eixo das ordenadas, está aumentando. Isso quer dizer o quê? Que eu estou ganhando energia. Se eu estou ganhando energia, quer dizer que esse ΔH é maior do que zero. Uma coisa importante para quem lembra o começo de cinética, para que eu saia do reagente para o produto, eu sempre passo por um estado intermediário que é chamado de complexo ativado. Então esse ponto que está bem aqui, ó, ele é o complexo ativado. Complexo ativado é o estado intermediário, é o meio entre o reagente e o produto. E a energia que eu preciso para que eu chegue até o complexo ativado, essa energia aqui, ó, é chamada energia de ativação. Agora você vai respirar e ter calma. Cuidado para não confundir a energia de ativação com a energia do complexo ativado. Energia de ativação é o que eu preciso para sair do reagente até o complexo. E a energia do complexo é a própria energia do complexo, dando valores para ficar mais fácil de vocês entenderem. Suponham que a energia da substância A, bem aqui, é 20. Que a energia aqui da substância B, que a gente pode imaginar que ela está aqui, ó, vai ser 50. E que a energia do complexo que está aqui em cima, ó, vamos supor que essa energia do complexo ela seja 80. Vamos analisar cada um dos pontos. Se eu perguntasse quanto é a entalpia do A, é a energia do A, vocês iam olhar e dizer, poxa, Michel, 20. Quanto é a entalpia do B? Tu olha e diz, cara, 50. Quanto é o ΔH, a diferença entre o A e o B? Vocês estão vendo que para sair de 20 e chegar no 50, esse ΔH aqui é mais 30. Quer dizer que eu ganho 30. E agora ele pergunta quanto é a energia de ativação. Aí tu lembra, energia de ativação não é a energia do complexo, é para sair do reagente e chegar no complexo. Então é essa seta laranja, ó, para eu sair do 20 e chegar no 80, essa energia aqui ela seria mais 60. Mas e se ele chega e pergunta quanto é a energia do complexo ativado? Eu já vi muita gente boa errando isso aqui. O cara diz quanto é a energia do complexo ativado, aí a pessoa vai e coloca quanto é a energia de ativação. Será que você já errou isso aqui? Agora não erra mais não. Porque a energia do complexo é a energia dele, é esse 80, ó. Então uma coisa é a energia do complexo, outra coisa é a energia de ativação. Energia de ativação é para sair do reagente ao complexo. E a energia do complexo é a energia pura lá do complexo. Vejam se ficou de boa para que a gente possa passar. Então, o que é que o catalisador ele vai fazer? A gente está estudando catalisador. O que o catalisador vai fazer é baixar essa energia de ativação. Eu chego aqui, ó, e eu dou um caminho alternativo. Esse meu caminho alternativo aqui, olha, ele tem uma menor energia de ativação. Veja que eu saio do mesmo ponto e eu chego no mesmo ponto. Se eu saio do A e chego no B, o ΔH não muda. Só que a energia de ativação muda pra caramba. Vocês estão vendo que aqui eu tenho a energia de ativação linha, que é com o catalisador. Se eu colocasse aqui, ó, o novo complexo ativado e dissesse, gente, a energia do novo complexo ativado é 60.
Quer dizer que a nova energia de ativação, a energia de ativação linha, que é usando o catalisador, vejam que ela baixou 20 unidades. Ela vai sair do 20 e chegar no 60. Ela vai ser apenas 40. Então, que bacana que a gente entende o que é que o catalisador faz. O catalisador nem mexe o reagente nem o produto, ele mexe o intermediário, ele baixa, ele facilita passar por esse intermediário. Por isso que a reação ela torna-se mais rápida. E isso daqui, gente, é uma coisa para guardar. Então agora, já revisando, entalpia do reagente é uma coisa, entalpia do produto é outra. ΔH é a diferença. Se eu colocar um catalisador, ele nem mexe no reagente nem no produto, ele não muda esses caras, ele muda o intermediário, ele me dá um caminho alternativo que tenha uma energia menor. Então esse termo é bonito, é um caminho alternativo. E esse caminho ele pode ser uma etapa só, eu posso sair do A para o B com uma energia menor, ou pode ser uma coisa assim. Olhem esse gráfico e não se assustem. Eu saio do A para o B aqui por essa curva preta. E eu saio do A para o B, mas passando pelo C. Vocês percebem que esse C que está bem aqui, ó, ele é um intermediário. Mas vocês podem concordar comigo que se eu vier aqui por baixo, eu tenho duas etapas, mas o início e o fim é o mesmo, ó. Eu saio A dando C, depois C dando B. No final, corto C, é A dando B. Então o início e o fim é o mesmo, só que a energia está menor. Então quando eu coloco um catalisador, ele pode gerar várias etapas para baixar essa energia. Você sempre vai olhar para o gráfico e vai ver que a energia está mais baixa. Pode ser só uma etapa ou podem ser várias etapas. Às vezes não aparece esse gráfico, aí quando você olha, você vai e se assusta, que não vai ser o caso de vocês, né? Vamos para a próxima, nessa nossa aula super completa. Vocês lembram o que é que o catalisador faz? Ele aumenta a velocidade. O que é aumentar a velocidade? É consumir o reagente mais rápido. A quantidade que eu vou gastar de reagente é a mesma. Se eu botei 10 quilos, quanto é que eu vou gastar? 10 quilos. Só que se eu colocar o catalisador, eu vou gastar mais rápido. Lembrem que reagente sempre diminui. Então olhem para esse primeiro gráfico. Massa em função do tempo. Qual das duas curvas está usando o catalisador? Percebam que eu estou saindo do mesmo ponto, ó. Só que na curva 2, a substância acabou primeiro. A curva 1 demorou mais a acabar. Isso quer dizer o quê? Eu usei a mesma quantidade, só que aquele que gastou mais rápido é o que está com o catalisador. Então aqui, a curva 2... ela está com catalisador, pode cair só isso, você marca e já sorri. Olhem para o gráfico aqui da direita. Se está aumentando a massa, quem aumenta a massa numa reação é o produto. Então vocês podem ver que chegamos no mesmo ponto, quer dizer, a quantidade produzida foi a mesma. O catalisador não é para produzir mais, é para produzir mais rápido. Quando você olha para a curva 2, ela chega primeiro. A curva 1 demora mais a chegar no mesmo ponto. Se ela demora mais tempo, ela está mais lenta. Então quer dizer que a curva 2 aqui, como produziu a mesma quantidade num tempo menor, foi ela que usou o catalisador. Agora aquilo que eu quero chamar a tua atenção. Então se está vacilando aí, volta e se liga. Olha para esse gráfico aqui, o último que eu pus. Veja a curva 2 e a curva 1. Eu estou saindo do mesmo ponto e eu estou produzindo uma substância. Suponha que a reação é A dando B. Eu quero que vocês tirem algumas conclusões aqui. A primeira conclusão que eu quero que vocês tirem é que mais ou menos no mesmo tempo a reação ou parou ou entrou em equilíbrio, porque não produz mais nada. A quantidade fica constante. Só que vocês podem olhar que durante esse tempo, a reação 2 produziu bem mais. Então eu posso dizer que a reação 2 ela está com a maior velocidade. No mesmo tempo, ela produziu mais. Agora, isso pode ter sido a ação de um catalisador? Você para e pensa, poxa, eu posso ter usado um catalisador para produzir no mesmo tempo maior quantidade? Aí você olha e diz, não.
Catalisador não é uma substância que produz mais nem menos. Catalisador é a substância que produz uma mesma quantidade, só que num tempo menor. O que é que eu posso fazer para ter mais substância aí? Eu posso ter botado mais reagente. Então eu não parti da mesma quantidade de reagente. Só o uso do catalisador não pode produzir mais. O catalisador ele pode produzir mais rápido, mas não mais. Então lembre, catalisador, se eu estou partindo da mesma quantidade, no fim eu vou ter a mesma quantidade, só que o catalisador vai produzir mais rápido. Se por acaso eu produzir mais, eu posso ter mexido com a temperatura, eu posso ter colocado mais reagente, mas catalisador não foi não. Então aqui não houve uso de catalisador. Outro gráfico legal pra caramba. Vamos para uma próxima ideia. Eu quero que vocês pensem a quantidade de catalisador pelo tempo. Se o catalisador é uma substância que não é consumida, eu posso pensar que uma das maneiras de analisar o catalisador é que a massa dele fica constante. Ele não é consumido, então a massa fica constante. Mas tem uma outra maneira que tem que entrar aqui, ó, e não pode sair. Eu posso imaginar o seguinte, eu tenho o catalisador no começo, ele vai ser consumido. Aí você vai dizer, Michel, mas tu disse que ele não era consumido. Só que depois ele é devolvido. Depois, ó, ele é devolvido. Então o catalisador ele também pode ser pensado assim. Ou eu posso pensar que ele fica constante, que você obviamente está usando, mas não está gastando, então tá gasta, produz na mesma velocidade, então não muda a massa. Ou eu posso pensar que ele é usado, depois ele é devolvido. Agora, se você está bem atento, lembre, esse é um comportamento contrário do intermediário. Catalisador é uma substância que é consumida, depois devolvida. Intermediário é uma substância que não tem no início, não tem. Aí é produzido, quer dizer, durante o processo tem, mas no final não tem. Então, o gráfico vermelho representa um intermediário, o gráfico azul representa um catalisador. Michel, estou meio confuso, calma. Catalisador, você tem, aí você vai gastando, depois você devolve. Catalisador não pode ser consumido, ou seja, você gasta, mas tem que devolver. Já o intermediário, você pode entender dessa forma aqui, ó. Substância A produz o B e o B produz o C. Isso quer dizer o quê? No começo tem A. Aí o A se transformou no B, quer dizer, apareceu o B. Mas depois o B se transformou no C. Então a quantidade de B aumenta, depois diminui. O B está aqui no meio, ele é intermediário e isso cai para você reconhecer o gráfico do catalisador ou o gráfico do intermediário. Aquela substância que não tem nem no começo, nem no fim, só tem no meio, que é o intermediário. Ou aquela substância que tem no começo e no fim, mas durante ela pode ser consumida e depois devolvida. Com certeza dá para você entender, vocês vão ver a gente usando isso daí. Quero mais de vocês. Gente, quando vocês ouvirem que eu tenho um processo chamado catálise é toda reação que tem um catalisador. Então, se o cara disser uma catálise, é uma reação que tem catalisador. Essa catálise, ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. Agora, para e pensa comigo. Reação é entre reagente. Se uma reação é entre reagente, para nós dizermos que uma catálise é homogênea, quer dizer que os reagentes e o catalisador têm que estar na mesma fase. Então, reagentes e catalisador na mesma fase. Para eu dizer que a catálise é heterogênea, quer dizer que os reagentes e o catalisador vão ter duas fases. Se você está meio confuso, não se preocupa, porque a gente vai ver agora. Olha só para cá. Vejam como vocês vão entender. Confia em você, porque eu confio, você tem que confiar também. Então vai rolar. Ó,
Catálise homogênea. Os reagentes junto com o catalisador é só uma fase. Tentem olhar para essas duas etapas. Você vê cloro mais ozônio dando ClO mais O2. ClO mais ozônio dando cloro mais O2. E se eu somar, você vê que eu vou cortar o cloro aqui, ó. E eu também vou cortar o ClO. Só que eles têm função diferente. Percebam que o cloro, ele entra, ou seja, é uma substância que entra na primeira etapa, entrou, foi consumida, produziu ClO, aí na segunda etapa ele foi devolvido. Então, ó, ele tinha, gastei, devolvi, vou poder usar de novo. Então esse Cl, ele é o catalisador. E o que é o ClO? Vejam que ClO, quando eu olho para a primeira etapa, não está no começo. Então ele é produzido na primeira, aí na segunda ele é usado. Quer dizer, não tinha, produzi, usei. Se eu não tinha, produzi, usei, só tem no meio. Então eu posso dizer que o ClO, ele é intermediário. Gente, quem é o catalisador? O cloro. Vejam que ele é um gás. E todo mundo é gás. Se todo mundo é gás, só tem uma fase. Então isso aqui é uma catálise homogênea. Olhem para de baixo. Catálise heterogênea. Você vê aqui um alceno, um hidrogênio, o hidrogênio entrando e virando aqui um alcano. Isso é uma hidrogenação ou então uma adição. E vocês percebem que eu tenho a platina aqui em cima, que vai ser o catalisador. Esse metal, ele vai promover uma adsorção, que é puxar o gás para a superfície para enfraquecer as ligações, para diminuir a energia que eu preciso para quebrar aquelas ligações, para facilitar. Agora vejam que esse catalisador ele é sólido, enquanto os reagentes são gasosos. Se eu tenho gases e sólido, eu tenho duas fases. Então isso é uma catálise heterogênea. Então para saber se é homogênea ou heterogênea, é só identificar catalisador e reagente. Está na mesma fase? Homogênea. Está em fase diferente? Heterogênea. Não tem mais erro sobre isso daí. E agora eu vou colocar questões que vocês vão tentar olhar e responder. Primeira questão do Enem. O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído por aço inox 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Quem lê a questão com atenção acerta, porque na hora que ele fala não se desgasta, significa que não é consumido, porque se ele desgastar, ele está sendo consumido, então ele não foi consumido. Considere que a principal substância responsável pelo odor do alho é a alicina, e que para que o odor do alho seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Aí muita gente perde tempo olhando para 1 e para 2, quando ele pergunta qual é a função do sabonete. Gente, qual é a função do sabonete? Com certeza tem outras substâncias que vão atuar aqui, mas o sabonete ele foi claro, ele não é desgastado. Ele não pode ser um ácido, até porque é feito de aço, e aço é um metal, não é ácido. Não pode ser um redutor, porque agente redutor sofre oxidação, então sofreria desgaste. Eletrólito seria aquele condutor de corrente elétrica com íons, é uma solução eletrolítica. Eu posso dizer que o aço é um condutor elétrico e não eletrolítico. Ele não é um tensoativo. Tensoativo é um sabão normal, que tem uma parte polar e apolar. Ele tentou ver se pegava alguém. Só pode ser catalisador, porque ele disse claro que não desgasta. Marca e marca sem medo e vai para a seguinte. Bora! A hematita, Fe2O3, além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é usada como um catalisador. Pronto, já falou o que era. Aí a pergunta dele, o uso da hematita viabiliza a produção por quê? Se ele falou que a hematita é um catalisador, o que é que o catalisador faz? Aumenta a velocidade porque ele baixa a energia. Olhem os itens.
diminui a rapidez da reação, aumenta. Letra B, diminui a energia de ativação. Acabou? A gente não precisa continuar. Aí a outra ele fala, aumenta a entalpia, não muda a entalpia. Letra C, aumenta a quantidade, o catalisador nem produz mais nem menos, produz mais rápido. Aumenta o tempo, diminui o tempo para a reação acontecer. Olhos brilhando porque sim, a gente está aprendendo. Depois, vamos nessa. Olhem, questão boa da Unicristos. O molibdênio é um mineral importante no metabolismo das proteínas. Ele ajuda na proteção de células, sendo útil para eliminar as toxinas do organismo, o que contribui para combater o envelhecimento precoce. Isso acontece porque o molibdênio ativa enzimas. Gente, o molibdênio, ele é consumido para ativar essa enzima. Ele não é a enzima. A enzima é o catalisador, o molibdênio não. O molibdênio é o promotor, é um ativador daquela enzima. Beleza. Que tem um papel antioxidante do sangue, neutralizando os radicais livres, que aderem às células, prevenindo doenças, entre elas o câncer. De acordo com o texto, pode-se afirmar que o molibdênio, se ele quisesse enzima, era catalisador, só que ele quer o molibdênio. Então já sabe, catalisador não é. Aí você vai, veneno. O que é veneno? É uma substância que destrói o catalisador. Mas, poxa, o que é que o molibdênio fez? Ele ativou o catalisador. Então, com certeza, ele não é um veneno. Inibidor é uma substância que inibe o processo, que dificulta o processo, que atrapalha o processo. Não pode. Anticatalisador. Anticatalisador é uma substância que também funciona como se fosse o contrário do catalisador. Vejam que o molibdênio ele está ativando o catalisador. Então não pode ser o anti, ele só pode ser o promotor. Ele propicia que aquele catalisador, que aquela enzima funcione. Então não esqueça, veneno é uma substância que destrói o catalisador. Inibidor não é uma substância que destrói o catalisador, é que atrapalha a reação. Então o veneno precisa ter um catalisador. O inibidor não precisa. A reação está acontecendo com ou sem catalisador, se eu botar o inibidor ele vai atrapalhar. Então um atua em cima do catalisador e o outro vai atuar na reação. Então faz diferença. E por último, eu escolhi uma da FUVEST maravilhosa. Ele diz, numa determinada condição experimental e com um catalisador adequado, ocorre a reação conforme representada no gráfico, que relaciona a porcentagem do composto em função do tempo. Se vocês olharem o limoneno, que é esse primeiro, ele só diminui. Então eu já sei que o limoneno, ele é um reagente. Se vocês olharem para o paracimeno, ele só aumenta. Então o paracimeno é um produto. Agora a outra substância, já sei, é o catalisador, porque ele citou. Será que ele é o catalisador? Olhem para o alfa-terpineno. Alfa-terpineno não tem no começo. Catalisador eu coloco no começo, porque a reação vai ser catalisada, vai ser com o uso de catalisador. Vejam que o alfa-terpineno não tem. Ele é produzido, então aqui no meio tem e não tem no final. Uma substância que não tem no começo, não tem no fim, só tem no meio, é um intermediário. O catalisador tinha que ter, seria consumido, depois devolvido. Essa curva é a curva do intermediário. Ele tentou induzir pelo texto a você achar que essa substância seria o catalisador, mas o alfa-terpineno não é o catalisador. O alfa-terpineno é o intermediário. Ele é produzido, depois ele é consumido. Ele aumenta, depois ele diminui. Então a resposta correta vai ter essa configuração. E muita gente iria chegar, e pensar direto na letra D, limoneno, aí colocar catalisador paracimeno, mas já disse, não é catalisador. Então a resposta é limoneno, forma o paracimeno,
Aliás, o alfa-terpineno, que está aqui, e por último, o paracimeno, letra E é a resposta. Essa é uma questão boa, que exige um raciocínio muito bacana, questão da FUVEST, e que vocês vão estar prontos para fazer. Então eu tenho certeza que após essa aula, aquilo que for solicitado em algum vestibular acerca de catalisador, assim, sem dúvida, você vai acertar. Olha, um beijo imenso, pode contar comigo, se achou que valeu o like, coloca o like. Lembra que nós estamos juntos, tem muito vídeo bom aqui no canal para vocês aproveitarem. Eu estou esperando vocês já em um próximo vídeo, ó. Beijo grande!